Você já ouviu falar no sistema linfático? Esse sistema de suma importância para o nosso corpo é responsável por manter a saúde geral, drenando toxinas e principalmente contribuindo para a nossa imunidade. Tudo que está relacionado a esse sistema, os seus órgãos e as suas estruturas ligados a ele, nós vamos abordar nesta aula. Vamos lá então, para que serve o nosso sistema linfático? Primeiro de tudo, ele pertence ao sistema circulatório, que é onde a gente também encontra o nosso sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular e o linfático, eles estão intimamente ligados, são sistemas relativamente similares, né, porque circula algo no interior deles, e a diferença é que o cardiovascular tem o coração e o sistema linfático não tem um órgão que funcione como uma bomba, né, para circular o seu líquido no seu interior. A finalidade do sistema linfático, basicamente, é cumprir três funções. Primeiro, evitar o acúmulo excessivo de líquidos no nosso corpo, então ele atua eliminando o excesso de líquidos que pode estar retido em determinadas partes. Segunda função, ele ajuda a absorver os ácidos graxos da nossa dieta. Então, lá no nosso sistema digestório, lá no nosso intestino delgado, quando ocorre a absorção dos nutrientes, a maior parte dos nutrientes vai para o sistema cardiovascular e os ácidos graxos, né, que são ali elementos da gordura, vai para o sistema linfático. E a terceira e última função, talvez é uma das principais funções, é a função imunológica. Ele ajuda também na nossa imunidade, nas nossas defesas, né, prevenindo a entrada ou a proliferação de algum tipo de micro-organismo. Como que funciona o sistema linfático? Primeiro, a gente precisa entender que nós temos líquidos circulando pelo nosso corpo. E esses líquidos, né, de acordo com a região por onde ele circula, ele tem um nome, né, e uma finalidade também. Quando esse líquido está circulando pelo sistema cardiovascular, fazendo parte ali do nosso sangue, o que faz o nosso sangue ser líquido é chamado de plasma. Então, o plasma é a parte líquida do nosso sangue. Quando nós chegamos lá ao nível das nossas células, onde ocorrem as trocas gasosas ou as trocas de nutrientes entre os capilares sanguíneos e as células, uma boa parte desse plasma e dos elementos vão para a região entre as células. Uma boa parte desse líquido é absorvido para dentro das nossas células, formando aquela região que nós conhecemos como citoplasma. Só que o excesso de líquido que ficar, né, entre uma célula e a outra, né, entre o espaço de uma célula e a outra, esse líquido ele é chamado de líquido intersticial. É o líquido que fica ali entre as nossas células. Como esse líquido não pode ficar excessivo do lado de fora das nossas células, né, uma boa parte entra então para o interior da célula e o que sobrar ele precisa entrar dentro de um outro sistema. E aí esse líquido intersticial, ao entrar no sistema linfático, ou seja, ao entrar nos capilares linfáticos, ele passa a ser chamado de linfa. Tá? Então, de novo, enquanto o líquido estiver circulando pelo sistema cardiovascular, ajudando a formar o nosso sangue, ele é chamado de plasma. Ao ocorrer as trocas ali entre o sangue e os nutrientes, né, entre o sistema cardiovascular e as células, na verdade, uma boa parte desse plasma vai junto ali e fica acumulado entre as células. A partir do momento que ele sai do cardiovascular e esse líquido fica entre as células, ele muda de nome. Ele passa a ser chamado de líquido intersticial. Como não pode ficar esse excesso de líquido do lado de fora, para não trazer danos e agravos para o nosso corpo, uma boa parte desse líquido é absorvido pelas nossas células, formando o citoplasma. E o que sobrar desse líquido é encaminhado para o sistema linfático. Então, ali em volta das células, além dos capilares sanguíneos, nós também temos capilares linfáticos. E aí esse líquido entra para o interior destes capilares. A partir do momento que esse líquido entrar dentro do sistema linfático, ele passa a ser chamado de linfa.
A linfa é um líquido totalmente transparente, cristalino, que tem alguns elementos ali importantes. Agora no sistema linfático, agora fazendo parte do sistema linfático, essa linfa vai circular por todo o sistema, e aí tem uma característica que o sistema linfático tem, que o cardiovascular não possui. Assim como o cardiovascular, o sistema linfático também tem vasos, só que são chamados de vasos linfáticos. Na anatomia dos vasos linfáticos, ele tem várias bolinhas ao longo dos seus vasos. Essas bolinhas é como se fosse um colar de contas, ali, um colar de pérolas, vamos dizer assim, né? As bolinhas seriam as pérolas. Essas bolinhas nós chamamos de linfonodos. E para que servem os linfonodos? Toda vez que a linfa passar por dentro de um linfonodo, ele atua controlando o que é bom e o que não é bom daquela linfa. Se por acaso algum micro-organismo, algum agente causador de problemas, passar por esse linfonodo e ele detectar a presença desse agente agressor, ele vai tentar destruir esse micro-organismo, né, fazendo então com que haja a destruição desse micro-organismo. E quando acontece isso, né, quando os linfonodos detectam a presença de algum micro-organismo e começam a tentar destruí-lo, eles criam o que nós conhecemos por ínguas, que são aquelas regiões mais inchadas em determinadas partes do corpo, né, nos avisando que algum micro-organismo passou por algum linfonodo e que ele está tentando combater este agente agressor. Então, ao longo do sistema linfático, né, dos vasos linfáticos, nós temos os linfonodos fazendo toda essa filtração dessa linfa, tentando perceber ou detectar a presença de alguma coisa errada. Depois de passar pelo sistema linfático, toda essa linfa, e agora filtrada, sem a presença de nenhum elemento errado, algum elemento ruim, ela é retornada para o nosso sangue, ela volta para o nosso sangue. E volta a ser chamada de plasma, porque retornou ao nosso sangue. Então, depois de passar por todo o processo de filtração, a linfa ela volta para o sistema cardiovascular. Nós temos uma conexão dos vasos linfáticos com as veias do nosso sistema cardiovascular. Então, essa linfa é devolvida ao sistema cardiovascular, voltando a ser chamada de plasma. Só que a diferença agora é que essa linfa foi filtrada, passou por um processo de filtração, né, antes de ser enviada novamente ao sistema cardiovascular. E dali ela segue, né, em direção às outras partes do corpo. Além dos linfonodos, da linfa, dos vasos, dos capilares linfáticos, nós temos também os órgãos linfáticos, né? São órgãos que pertencem ao sistema linfático. Nós temos duas classificações dos órgãos linfáticos, os primários e os secundários. Os órgãos primários, né, basicamente, são aqueles órgãos do sistema linfático que já começam a trabalhar nos protegendo antes mesmo da gente nascer. E os dois principais representantes dos órgãos primários é a nossa medula óssea e o nosso timo. A medula óssea ela atua na produção das células do nosso sangue e dentre essas células do sangue ela ajuda na produção das células de defesa. Por isso que entra como um órgão linfático. E o timo, ele é um órgão localizado na altura aqui do nosso tórax, na região aqui do nosso tórax, e que ele tem uma intensa atividade até a nossa puberdade, nos protegendo, nos dando todas as defesas que nós precisamos, e a partir do momento em que a gente adquire defesas suficientes e tudo mais, o timo ele começa a perder a sua função. Ele vai involuindo, ou seja, ele vai diminuindo de tamanho, até ele se tornar uma plaquinha de gordura localizada ali no nosso tórax. Então ele vai ter uma ação muito mais ativa até a puberdade, depois ele vai perdendo as suas funções. Os órgãos linfáticos secundários, nós temos uma série de elementos. Os linfonodos são exemplos de órgãos linfáticos secundários. O nosso apêndice, né, nosso apêndice vermiforme, lá no final, né, na parte final do nosso abdômen, lá do nosso intestino grosso, mais precisamente, nós temos uma estrutura chamada de apêndice,
que ajuda também nas imunidades necessárias ali para o nosso próprio intestino grosso. Nós temos também ainda o nosso baço. O baço é um órgão localizado na região superior esquerda do nosso abdômen, atrás do nosso estômago, né, posterior ao nosso estômago. O nosso baço ele não é um órgão vital, mas ele é um órgão importante para o sistema linfático. Ele atua de duas formas. Ele ajuda na parte das nossas defesas, ele auxilia nas nossas defesas, amadurecendo e fortalecendo ali as nossas células de defesa imunológicas. E também o nosso baço ajuda a filtrar células sanguíneas mais velhas, ou seja, aquelas células que estão defeituosas ou que já estão há muito tempo ali no nosso sistema cardiovascular circulando. O nosso baço ele faz uma filtração dessas células, então ele elimina as células doentes ou defeituosas e deixa apenas as células mais saudáveis e mais jovens, mais novas, né, voltando para o nosso cardiovascular. E nós temos também as nossas tonsilas. As tonsilas é um aglomerado de células de defesa localizadas principalmente na região aqui do nosso rosto, na verdade na região da nossa cabeça. Nós temos 3 tipos de tonsilas. Nós temos a tonsila palatina, também conhecida popularmente como amígdalas, localizadas no fundo lá da nossa cavidade oral, que auxilia nas defesas da nossa própria cavidade oral. Nós temos as tonsilas linguais, localizadas na própria língua, também ajudando a proteção da nossa cavidade oral. E nós temos a tonsila faríngea, também conhecida popularmente como adenoide. A nossa tonsila faríngea, ela fica logo ali na nossa nasofaringe, né, na primeira porção da nossa faringe, e ela atua principalmente na proteção do sistema respiratório. Então, esses elementos que fazem parte do sistema linfático auxiliam, né, principalmente na manutenção, né, do funcionamento do nosso corpo e também nas nossas defesas. Agora que você sabe um pouquinho mais sobre o sistema linfático, vamos passar por um momento de revisão. Então, o sistema linfático ele vai cumprir 3 funções. A absorção dos ácidos graxos da nossa alimentação, da nossa dieta, evitar o acúmulo excessivo de líquidos no nosso corpo e auxílio na nossa imunidade. O que faz parte do sistema linfático? Os nossos capilares, os nossos vasos linfáticos, por onde vai circular um líquido cristalino no interior dele, chamado de linfa, e ao longo dos vasos linfáticos nós temos os linfonodos, que vão ajudar a filtrar essa linfa, evitando, né, a proliferação de micro-organismos. Além desses elementos, nós temos os órgãos linfáticos, né, temos chamados de órgãos linfóides. Os primários, que é a medula óssea e o timo. E os secundários, que são as tonsilas, o próprio linfonodo, o apêndice e o nosso baço.